Dê uma paradinha aqui, espaço aberto para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Tudo certo? Tudo bem, pessoal? Como é que você tá? Você tá legal? Eu tô bem, e você? Vamos falar de Santos, do pré-jogo do time do Santos, que tem uma partida importante amanhã contra o time do Corinthians, às 20 horas. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos precisa ganhar. O Santos está na 13ª colocação com 13 pontos. E depois, na sequência, fazendo um jogo direto, né? Um jogo direto, confronto direto. O Sport Clube Corinthians está na 16ª colocação com 9 pontos. Está apenas um ponto o time do Corinthians no primeiro da zona de rebaixamento, que é o time do Goiás. Mas o Santos não está muito longe não, né? A gente vai repercutir um pouquinho mais sobre o time do Santos, né? Sobre aquilo que aconteceu, as possíveis escalações, né? Eu vou falar a possível escalação, porque de repente pode acontecer alguma coisa. A gente vai falar a escalação que todos aí estão falando a respeito do time do Santos, principalmente os canais que falam sobre o time mais glorioso do mundo, e a gente vai falar a possível escalação do Sport Clube Corinthians Paulista, que é o maior rival do time do Santos. Olha, pessoal, é um jogo que o torcedor santista, de uma certa forma, está muito angustiado, né? O torcedor santista não tem muitas esperanças, vai assistir a partida, quer que o seu time de coração ganhe a partida, mas as coisas que realmente têm acontecido durante toda a semana, principalmente aquilo que aconteceu no sábado, naquele protesto que teve de maneira legal, repito, de maneira legal, os torcedores do Santos foram lá e cobraram lá os dirigentes do time do Santos, o Odair Hellmann. Muita coisa foi falada, mas não sentiram convicção alguma, mas prometeram uma coisa, que iriam jogar futebol. Tem que jogar mesmo, porque esse jogo, especificamente falando, contra o time do Corinthians, é um jogo diferente, pessoal. É um campeonato à parte, onde os torcedores santistas realmente têm uma rivalidade muito grande a respeito dessa partida. E o Santos tem que jogar bola. Agora, o que resta fazer, Vargas? Tem que empatar? Não, tem que ganhar. O Santos tem que ganhar, nem que for na Bacia das Almas, de 1-0. Tem que colocar o coração na ponta da chuteira, tem que dar carrinho em toda e qualquer bola, não tem bola perdida nessa partida, e o torcedor santista com certeza estará lá para acompanhar logo mais essa partida que acontecerá nesta quarta-feira às 20 horas no... Onde que vai ser o jogo? Tô brincando, pessoal. Vai ser na Vila Belmiro, no Urbano Caldeira. Conto com a sua presença lá. Então vamos falar sobre as escalações do time do Santos, pessoal, e do Corinthians, né? O time do Corinthians, por exemplo, tem duas ausências importantes, né? Até fiz uma anotação aqui no meu caderninho. Uma vai ser o Renato Augusto, que está com um problema na panturrilha, um edema na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico do time do Corinthians. O outro é o Bruno Mendes, né? Que é o zagueiro que joga pela seleção uruguaia, vai ter um amistoso, ou se já está servindo a seleção uruguaia, vai fazer um amistoso contra o time de Cuba, então também não participará desta partida. Agora, tem 3 jogadores que muito provavelmente retornarão à equipe titular do time do Corinthians, né? Esses 3 jogadores que eu falarei logo na sequência participaram de um amistoso que aconteceu contra o time da Portuguesa nesses 10 dias que os times estão parados no Campeonato Brasileiro por conta dessa data FIFA, que são eles. O Fagner, né, que é muito contestado pelo torcedor corintiano, vai voltar ao time titular, fez um amistoso contra o time da Portuguesa, o próprio Juan Oliveira, né, que é um meio-campista, e o Roberto, que outrora estava no banco de reserva, não vem fazendo gols, mas contra o time do Santos, muito provavelmente sairá no time titular. Então, baseado nesse jogo amistoso que aconteceu contra o time da Portuguesa, em que o Corinthians ganhou de 2-0, o time do Corinthians tem a seguinte escalação. O provável time, pessoal, pode mudar. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, o Gil no sistema defensivo junto com o Caetano, o Matheus Bidu, que um dia foi até pretendido pelo time do Santos, que era do Guarani, foi para o time do Cruzeiro. Aí o Corinthians foi lá, comprou do time do Cruzeiro, trouxe para o time de Parque São Jorge, e hoje é titular absoluto, né? Jogando no time do Corinthians. Principalmente no lugar ali do Fábio Santos, que já é um jogador muito experiente. Fausto Vera joga ali no meio de campo junto com o Maicon. E o Juan Oliveira, esse mesmo que eu acabei de falar. O Guilherme Biro, né, que é um atacante que estava na seleção sub-20 junto com o Marcos Leonardo. Muito bom jogador. Eu assisto muitas categorias de base do time do Santos. Vi muito esse jogador jogar. É muito bom. Esse jogador é um canhoto, muito rápido. Bate muito bem na bola. O Roger Guedes,
que o torcedor santista já conhece, e o próprio Yuri Alberto, que nasceu nas categorias de base do time do Santos, né? Esse é o possível time do Corinthians que vai enfrentar o time mais glorioso do mundo. E agora o time do Santos, Vargas, qual será o time mais glorioso do mundo que vai encarar o time do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Santos vai sair jogando com João Paulo no gol, João Lucas na lateral direita, Messias, Joaquim no sistema defensivo junto com Gabriel Inocêncio, que essa semana foi muito inusitada para ele, né? Teve o nascimento aí do filho ou da filha, né? Nascimento da criança. Então ele quer comemorar isso, dando uma vitória num clássico mais importante que eu acho que ele vai jogar, estando num time grande contra o Esporte Clube Corinthians Paulista e jogando no time do Santos. Ele já fez gol contra o Corinthians, hein, pessoal? Numa equipe, se eu não me engano, de time de Sorocaba, né? Já imaginou se ele faz um gol e homenagear o seu filho recém-nascido? Que legal! Rodrigo Fernandes ali no meio de campo, juntamente com Dodi e Lucas Lima, Speed Mendonça, Marcos Leonardo e o Soteldo, que tá voltando de viagem, já chegou. Me parece que se ele chegar a tempo, vai ser o titular, né? Se não for o titular, vai jogar outro, talvez o David Washington, coisa do tipo, né? Mas essa é a escalação do time do Santos. Agora, falando sobre o Soteldo, pessoal, eu tava vendo os melhores momentos do time da Venezuela, da seleção em qual ele participou. Contra a Honduras, ele foi o autor do gol, onde o time da Venezuela ganhou de 1-0. E contra a Guatemala, o time da Venezuela ganhou de 1-0 também. E as principais jogadas do time da Venezuela saiu pela esquerda, onde estava o Soteldo. Então ele foi muito acionado, né? Eu fico com receio, porque o Soteldo vem de contusões consecutivas. Tem a perspectiva de jogar, o Odair Helma conta com a presença dele para ser titular na equipe do Santos, mas eu vou falar um negócio para você. Eu só espero realmente que, além dele estar numa boa noite, né, amanhã às 20 horas, realmente ele, Lucas Lima, né, todos os jogadores do Santos, principalmente aqueles que podem acionar o sistema de ataque do time do Santos, o Speed Mendonça, né, pegar ele na correria e tudo mais, eu acho que o Santos tem a possibilidade de fazer um bom resultado. Não importa se o Santos jogar mal, não importa. O que importa, pessoal, é o Santos ganhar. Se o Santos jogar mal e ganhar, eu prefiro que o Santos jogue mal. Se o Santos jogar bem e ganhar, melhor ainda. O que não pode é o Santos empatar ou perder em seus domínios. Tá certo, pessoal? Outra situação que chamou a atenção a respeito da lateral direita do time do Santos, que vem há anos tendo problema, né, de encontrar um lateral direito. Assim, lateral direito no futebol brasileiro é realmente ouro, né, pessoal? Quem conseguir colocar um lateral direito ali que dê certo, realmente, eu tenho absoluta certeza que se ele jogar bem, o mínimo possível, ele consegue ir para a seleção brasileira. Que não é o caso do torcedor santista, né, que vem já com esse negócio da cabeça com lateral já faz há muito tempo. A exemplo do que aconteceu essa semana nesse protesto de quarta-feira, o nome do Natan esteve muito envolvido nesse contexto. Talvez por causa disso, para poder de repente tirar ele nas coisas que ele vem falando, na desculpa que ele pediu para o torcedor santista, no coraçãozinho e tudo mais, ele foi vetado e hoje muito provavelmente estará no banco de reservas. E o João Lucas, né, que precisaria jogar, porque o time do Corinthians vem muito forte no sistema de ataque. É um jogo que o Vanderlei Luxemburgo gosta muito disso, e o time do Santos, se precavendo com isso, vai colocar um jogador mais marcador. De repente, para segurar lá o Roger Guedes, para segurar o Biro, até o Yuri Alberto, né, que está voltando, vai querer mostrar jogo e fazer gol, né, contra o seu ex-time, né? E de repente, torcer também para o sistema defensivo do time do Santos, que é o caso o Messias, Joaquim e o próprio Gabriel, não bater cabeça. Aliado ao fato do Rodrigo Fernandes não tomar cartão de bobeira, pelo amor de Deus, né? O Dodi eu espero realmente que esteja numa boa noite. E o Lucas Lima, então, que é o maestro do time do Santos, conseguir nos espaços servir o sistema de ataque para o Santos conseguir fazer os seus gols e dar números finais à vitória do time mais glorioso do mundo, né, pessoal? Eu espero realmente que o Santos consiga realmente vencer essa partida. É o que o torcedor santista realmente espera, porque se isso não acontecer, depois da pressão que foi feita pelos torcedores santistas de maneira pacífica, repito,
de maneira pacífica, realmente a presença do Odair Helma dentro da equipe do Santos vai ficar cada vez mais difícil. É bem verdade que tem um jogo contra o Flamengo, depois o jogo que não vale nada pela Sul-Americana contra o Blumen, né, lá da Bolívia, onde eu tenho absoluta certeza que o Santos vai colocar jogadores ali para serem experimentados, né, que até outrora não conseguiu colocar, mas eu acho que o time do Santos tem condição sim de trazer um bom resultado. Com base a tudo isso que eu falei, pessoal, resumindo, o Santos precisa ganhar. Ganhando, as coisas ficam melhores, o torcedor santista tem um pouco mais de tranquilidade para o próximo final de semana contra o time do Flamengo e depois jogar um jogo que não vale absolutamente nada contra o Blumen no último jogo da Sul-Americana, né? Da Sul-Americana não vai nem tocar no assunto, porque é um jogo que não tem mais validade de nada, o Santos não tem mais condição nenhuma de chegar a lugar nenhum, né? O time do News on the Boys está ali na primeira colocação. Na sequência tem outro time, que eu não quero nem falar o nome desse time, em que o Santos, pelo amor de Deus, conseguiu perder para esse time jogando, né, dentro dos seus domínios e fora dos seus domínios. Olha, vou falar um negócio, o Santos muito mal na tabela na Sul-Americana, muito mal mesmo, né, pessoal? Olha, vou falar um negócio para você. Eu torço realmente para que essa janela de abertura o Santos consiga contratar, que o Santos consiga ter condições de contratar jogadores específicos para cada posição. A gente está falando dos zagueiros porque existe a possibilidade de 3 zagueiros aí não estar mais no Santos. Um já foi embora, que é o Baumann, né? Os outros 2, que existe uma perspectiva de negociação do Michael, né, que tem um contrato a vencer, se eu não me engano, até o final desse ano. Me parece que tem o interesse do time do Vasco, não vai. E o Luiz Felipe, que também é um jogador que já não faz mais parte, no meu modo de ver, do esquema tático do time do Santos. E com tudo isso, o Santos precisa ir ao mercado e contratar pelo menos 2 zagueiros, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo com o Alex. O Alex nunca joga, né? Tem os jogadores como o Zabala, por exemplo, que nem o Jair, que estão lesionados, né? Mas voltarão praticamente um só no final do ano e o outro só no ano que vem. Então, pessoal, o Santos tem que andar com o angu, tem que ter já na retina, aí nos bastidores, debaixo da manga, alguns jogadores aí específicos. Ah, Vargas, mas o time do Santos não tem dinheiro. Vamos esperar, pessoal, vamos esperar. Vamos esperar essa partida logo mais contra o Sport Clube Corinthians Paulista. O Santos vai jogar às 20 horas, então eu convoco a você, torcedor santista, para logo depois da partida, espero que com uma vitória, vim aqui no meu canal Vargas Santos TV, assistir um pós-jogo, espero eu, muito mais interessante e muito mais contente, tá certo, pessoal? Fica na paz, fica com Deus, beijo, até breve, pessoal, abraço, tchau.